Good morning, good afternoon or good evening to you, objetivo student. Continuamos nas nossas conversas virtuais enquanto a crise do coronavírus persistir. Espero que você e todos da sua família estejam bem. Continuo te agradecendo por ficar em casa sempre que possível e pedindo para que você cuide sempre da sua higiene. Bom, continuamos a nossa conversa então, e eu tenho te mostrado durante essas nossas últimas videoaulas o uso dos pronomes. Lá na primeira aula, eu chamei a sua atenção para o uso dos pronomes pessoais e dos pronomes objeto. E é claro que se você tiver dúvida ou não lembrar, você pode voltar para essa aula e assisti-la novamente para tentar tirar as suas dúvidas. E claro que você sempre pode contar com as nossas ajudas, com os nossos plantões para servir de ajuda para suas dúvidas. Sim? E aí, lá no segundo vídeo, a gente falou um pouquinho da diferença entre um pronome adjetivo e o pronome possessivo e o adjetivo possessivo, e a diferença de sentido que eles podem trazer. Hoje continuamos a nossa conversa, e eu chamo a sua atenção para a última coluna de pronomes que teremos nesse bimestre. Esse é o último pronome que você precisa conhecer para que a sua leitura seja feita de maneira eficiente, para que você não fique com dúvidas durante a sua leitura de um texto em língua inglesa que você vai ter que fazer durante a sua vida. Sim? E aí, eu começo a nossa última coluna trazendo uma pergunta para você e uma imagem para você pensar. Eu queria que você pensasse especialmente em um restaurante self-service. Sabe por que eu queria que você pensasse nesse restaurante self-service, ou serve-serve, como o Rock diria? Porque a minha pergunta é, quando você vai a um restaurante self-service, quem te serve? Um garçom? O seu mordomo? Claro que não, porque o restaurante self-service traz como principal ideia uma palavra que vai ser extremamente importante para a gente agora. A palavra self, que traz uma ação que sai do autor para o próprio autor. Ou seja, uma ação que sai de mim para mim mesmo. Ou de você para você próprio. Por isso que em um restaurante self-service, você é o autor do seu serviço. Você é o autor do seu prato. Sim, e aí? Essa palavra vai ser especialmente importante para que a gente converse sobre o último tipo de pronome, que lá no módulo 17 da sua apostila 2, que se você não recebeu ainda, fique tranquilo, a gente vai voltar nesse assunto, eu preciso iniciá-lo para que a nossa conversa seja eficiente. Você vai encontrar um pouquinho sobre os reflexive pronouns, que são os pronomes reflexivos. E aí, eu destaquei para você na nossa tabela o que vai ser a nossa última coluna, que eu chamei de reflexive pronoun. E aí, claro, como você já deve ter percebido, eu destaquei que uma palavra vai ser essencial para o uso dos pronomes reflexivos. E é claro que você já deve ter percebido que essa é a palavra self, porque a palavra self vai estar presente em todos os pronomes para indicar uma ação que sai de mim para mim mesmo, ou seja, que sai do autor para o seu próprio autor. A palavra self é vital para esse uso. Ou a sua equivalente plural, que todo mundo esquece, a palavra selves. Portanto, self e selves são as palavras que vão trazer para o nosso interlocutor entender que essa é uma ação que sai do seu autor para o próprio autor. E aí, uma coisa curiosa é que os pronomes possessivos, que os pronomes reflexivos vão ser meio que uma junção entre os pronomes objeto e os adjetivos possessivos. Fica vendo que doidão. E aí eu tentei fazer um esquema de cores para você entender o que eu quis dizer com isso. Todos eles vão ter a palavra self, obviamente. Portanto, para falar de algo que sai de mim para mim mesmo, ou seja, de mim para mim mesmo, eu uso a palavra myself. Para falar de uma ação que sai de você para você próprio,
ou seja, para você mesmo, eu utilizo a palavra yourself. E aí você percebe que eu coloquei elas meio amarelinha para te mostrar que ela está usando mais ou menos aquilo que um adjetivo possessivo utilizaria. Para falar dele próprio, dela própria, ou de algo, de um objeto próprio, eu tenho as construções himself, herself e itself. E aí eu coloquei ela em vermelho para você perceber que ele tem um pouquinho a ver com os pronomes objeto. E aí eu chamo a sua atenção novamente porque daqui para cima todas essas palavras que são self mostram um conceito singular. Por isso que elas terminam com F. Embaixo você tem as construções que falam de plural, de mais pessoas. Portanto, o self se transforma nas palavras selves. E aí, para falar de algo que sai de nós, para nós próprios, para nós mesmos, eu tenho a palavra ourselves. Para falar de algo que sai de vocês, para vocês próprios, eu tenho a palavra yourselves. E aí eu chamo a sua atenção que pela primeira vez na língua inglesa, eu tenho uma diferenciação entre aquilo que é singular na palavra you e plural na palavra you. Porque antes, até então, eu tinha you de você ou you de vocês como sendo a mesma palavra. O contexto que mostraria qual palavra era a melhor utilizada. Agora eu tenho uma diferença de palavra. Yourself mostra que o meu interlocutor é único, uma pessoa só, enquanto yourselves fala de mais gente. Você e vocês próprios. Yourself, yourselves. E a última que fala de algo que sai deles para eles próprios, portanto a palavra themselves. E aí eu sempre tento chamar a sua atenção que aquilo que a gente faz aqui serve para você que está aprendendo palavras novas e para você que já faz inglês há mais tempo, porque as principais dúvidas que essas palavras causam são essas que eu vou tentar te mostrar agora. E eu vou te mostrar uma foto, acredite você ou não, de Robert Downey Jr., o Iron Man, o Homem de Ferro, e desse que vos fala, do seu professor Davi, abraçando ourselves. Ó, eu juro que não é edição, eu juro que não é montagem. Eu vou te mostrar uma foto do Iron Man, do Homem de Ferro e do Davi abraçando ourselves. Olha só que legal. Tá aí para você uma foto do Davi e do Robert Downey Jr. abraçando ourselves. E aí começa a sua dúvida, percebe? Por quê? Porque eu tenho certeza que quando eu falei que eu ia mostrar uma foto dessas duas pessoas, de nós dois, abraçando ourselves, talvez você tenha pensado em outra coisa. E perceba que essa não é a coisa que você pensou, mas é aquilo que eu falei. Porque eu estou falando e eu estou mostrando para você uma foto de mim e de Robert Downey Jr. abraçando a nós mesmos. Essa é a foto e ela não está editada. Tanto eu quanto Robert Jr. estamos abraçando ourselves. Eu abraçando a mim próprio e ele abraçando a ele próprio. Portanto, nós estamos abraçando a nós próprios. We are hugging ourselves. Por quê? E é por isso que eu chamei a sua atenção, a palavra self mostra uma ação reflexiva, ou seja, que sai do autor e volta para o próprio autor. Eu estou falando para você das palavras reflexivas e não das palavras recíprocas, que talvez seja o que você tenha pensado. Quando eu te disse que eu ia te mostrar uma foto de Robert Downey Jr. e Davi, eu próprio, abraçando ourselves, talvez você tenha pensado em nos abraçando. E foi o que aconteceu. Nós estávamos abraçando a nós mesmos, portanto nos abraçando, cada um a si próprio, de maneira reflexiva e não de maneira recíproca, que eu preciso te mostrar. Portanto, se você não conhece, além do pronome reflexivo, é importante que você conheça também os reciprocal pronouns, os pronomes que mostram uma ação de uma pessoa para a outra e de outra para essa pessoa. Portanto, do autor para alguém e de alguém para o autor. E é importante você perceber a grande
a grande confusão que isso pode causar na sua leitura. A sua apostila trouxe alguns exemplos para a gente pensar. Embaixo você encontra assim, ó, John and Mary love each other. Ou seja, John e Mary se amam. E se eu entendo dessa maneira recíproca, eu posso interpretar essa frase como John and Mary sendo um casal que tem sentimento um pelo outro. Eu poderia ter dito que John and Mary love themselves. Eles se amam, mas aí eu diria que eles amam a si próprios. Ou seja, não posso ter certeza que eles sejam um casal. Embaixo você encontra aqui the players hurt one another. Os pronomes recíprocos que eu quero que você saiba. Each other, one another. E se eu digo que the players hurt one another, eu estou dizendo que os jogadores se machucaram. Machucaram um ao outro. Talvez em alguma jogada violenta. Agora, se eu dissesse que the players hurt themselves, ou seja, que os jogadores se machucaram, eu diria que eles machucaram a si próprios, de repente sozinhos, de repente em uma ação que nem fosse ligada ao esporte. Portanto, perceba que na nossa língua, o se amar pode trazer confusões na sua tradução. Se eu digo que John and Mary se amam, eu tenho que pensar se eles se amam um ao outro ou amam a si próprios. Essa é a confusão que essa construção pode te trazer. Por isso que lá do outro lado você vai encontrar, observe a diferença entre they looked at themselves in the mirror, ou seja, eles se olharam no espelho, olharam a si próprios, cada um a si, ou they looked at each other. Eles se olharam um ao outro de maneira recíproca. Essa é a principal confusão que eu quero que você fique atento. A diferença entre o self, entre o other e o each other. Portanto, algo que sai do autor para o próprio autor, do autor para outra pessoa. Myself, each other. Ourselves, each other. Eu tenho uma foto para mostrar do Robert Downey Jr. e do Davi abraçando ourselves, né? Do seu professor abraçando ourselves. Não tenho uma abraçando each other. Peço perdão, não consegui. Eu tentei ligar, mandei um e-mail, mas ele não respondeu. Agora, por que isso era importante pra gente? Porque eu deixei para você uma tarefa lá no Day 10, que trazia um texto interessantíssimo pra gente perceber a diferença entre o each other e o self. Se você não fez, eu peço que você faça para a gente pensar no nosso plantão. Caso você já tenha feito, eu vou chamar a sua atenção para alguns detalhes importantes que você talvez não tenha percebido e porque eu quero muito que você fique atento. Vou começar por esse. E se você está com a sua apostila, vá lá para a página 405 e a gente vai discutir um pouquinho a diferença entre o reciprocal pronoun e o reflexive pronoun, ou seja, o each other, que fala de uma ação de um para o outro, ou o selves, que fala de uma ação de nós para nós próprios, de vocês para vocês próprios, deles para eles próprios. Sim? E aí embaixo você vai encontrar duas frases, que diz assim, ó, complete the sentences. Eu vou falar essas frases em português, como um brasileiro falaria de maneira natural. Sim? E eu quero que você pense, se essa é uma ação recíproca, e portanto você vai pensar no uso do pronome each other, ou se essa é uma ação reflexiva, e portanto você vai pensar no uso do pronome themselves. A letra A vai dizer que eles não tinham armas, they have no weapons, eles não têm armas para se defenderem. They have no weapons to defend. They have no weapons to defend. Eles não têm armas para se defenderem. E embaixo eu vou dizer que eles se conversam. Eles se conversam ao telefone toda noite. Então, se você pensou e se você está entendendo a lógica das construções do each other e do themselves, do que é recíproco do que é recíproco e do que é reflexivo, você percebeu que quando eu digo que eles não têm armas para se defenderem, eu estou dizendo que they have no weapons to defend themselves. Enquanto se eu digo que eles se telefonam toda noite, eles se conversam toda noite ao telefone, eu estou dizendo que they talk to each other on the phone
every night. Uma frase que traz uma ação reflexiva e uma frase que traz uma ação recíproca. Isso é importante para que a gente converse a respeito do próximo texto. E eu destaquei para você, como já é costumeiro, e eu espero que você esteja acostumado a fazer, todas as construções que falam de algo recíproco e de algo reflexivo. E você vai encontrar no seu texto each others e themselves, para a gente perceber a diferença da relação entre o que é de um para o outro e o que é de um para um próprio. Sim, além de todos os pronomes que a gente conversou até agora, caso você quiser se acostumar a fazer isso. Eu vou deixar um desafio para você pensar em casa. Como de costume, eu sempre vou deixar alguma coisa para a gente pensar e conversar durante o nosso plantão. Aliás, já fica aqui o convite para que você participe do nosso plantão de hoje à tarde, tá? E aí, caso você já tenha feito, você vem com as suas dúvidas. Caso você não tenha feito, pense a respeito, porque esse assunto vai ser elaborado daqui a pouquinho. E eu não quero que você caia nessas pegadinhas de tradução que geram sentidos diferentes. Sim, portanto, você vai pensar para mim, na sua tarefa para hoje, você vai pensar nas páginas 404, começando a falar sobre o vocabulário e sobre as perguntas que estão na página 406, que traz a sua compreensão do texto. E eu quero que você perceba se a gente ficou com alguma dúvida entre aquilo que é recíproco e aquilo que é reflexivo. Essa é a principal dúvida que eu não quero que você tenha. Hoje à tarde eu te mostro por que isso era importante na leitura desse texto. Tudo bem? Desde já, agradeço a sua participação e por você ter ficado até o final dessa aula. Te desejo uma excelente semana. Te espero no plantão de hoje à tarde. Huge hug, big kiss, see you, bye bye.